Algo eterno está se movendo agora. E você não chegou aqui por acaso. Antes de continuar, comenta uma frase simples, como um selo de fé. Eu permaneço com Jesus. Respira, porque Hebreus foi escrito para gente que ama a Deus, mas às vezes se sente cansada por dentro. Gente que já pensou em recuar. Gente que precisa de força para continuar. E hoje você vai receber exatamente o que o título promete. 13 lições de Hebreus, claras e profundas, para fortalecer sua fé e manter o seu coração firme em Jesus. Algumas vão te levantar quando a mente estiver confusa. Outras vão te dar coragem quando o caminho estiver pesado. E uma delas, em especial, muda o jeito de você atravessar qualquer fase sem se afastar de Deus. Então fica comigo. E já começa por aqui. Deus falou e Ele fala. E a forma mais segura de ouvir essa voz é manter os olhos em Jesus. Repete em silêncio. Eu escolho permanecer. Deus falou e Ele fala. E Hebreus começa colocando tudo no lugar certo. Jesus. Porque quando a mente se enche de ruído, a fé começa a oscilar. Mas quando Jesus volta ao centro, o coração encontra chão. Muita gente tenta fortalecer a fé correndo atrás de sinais. Hebreus fortalece a fé firmando seus olhos em uma pessoa. Jesus não é uma parte da vida espiritual. Ele é o fundamento. E se você perceber isso agora, uma mudança silenciosa acontece por dentro. Você para de viver tentando segurar a fé e começa a ser sustentado por aquele que é fiel. Diga em silêncio, com calma. Jesus, Tu és o meu centro. E aqui vem algo que Hebreus trata com seriedade, porque decide o rumo da caminhada. Existe uma frase que atravessa a carta como uma luz. Hoje. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Não é um dia, é hoje. Porque o coração não endurece de repente. Ele endurece quando a gente vai guardando pequenas dores, pequenas frustrações, pequenas desistências por dentro. Você continua crendo, mas com reservas. Você continua orando, mas sem expectativa. Você continua indo, mas carregando peso. E Deus não te expõe. Ele te chama, com voz firme e amorosa. Não endurece. Porque um coração endurecido não perde a religião. Ele perde a sensibilidade. E sensibilidade é um tipo de presença. É o coração vivo diante de Deus. Então, se você está ouvindo isso e percebe que ficou mais fechado, mais defensivo, mais cansado, não se condene. Volte. Repete comigo. Bem simples. Hoje eu volto a ouvir. E agora, presta atenção nisso, porque aqui tem cura para muita gente. Hebreus revela que Jesus não está longe da sua fraqueza. Ele não é um Deus que só se aproxima quando você acerta. Ele é o sumo sacerdote que entende o que você sente. Isso muda tudo. Porque quando você crê que Deus te entende, você para de fugir. Você para de se esconder. Você para de tentar parecer forte e começa a se aproximar. Hebreus diz que você pode se aproximar com confiança. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é misericordioso. A base não é o seu desempenho. A base é a graça. E aqui eu quero que você guarde uma frase curta, para lembrar nos dias em que a culpa tentar te afastar. Eu não corro de Deus, eu corro para Deus. Diga isso com fé. Eu me aproximo. Se isso está tocando você de um jeito real, comenta bem discreto aí. Eu me aproximo. Só isso. Como um passo. E agora, Hebreus entrega uma das chaves mais bonitas para quem vive cansado por dentro. Existe um descanso preparado. E descanso, aqui, não é parar a vida. É parar a guerra interna. É quando você deixa de brigar com o tempo de Deus. Deixa de brigar com o processo. Deixa de brigar com o fato de ainda estar em construção. Porque tem gente que ama Jesus, mas vive como se Deus estivesse sempre atrasado. E essa sensação vai roubando paz, vai roubando alegria, vai roubando fôlego. Mas Hebreus te chama para um lugar diferente. Descanso de confiança. Não é desistência, é entrega. Não é negar a luta, é negar que a luta mande em você. Respira
e repete, bem devagar, eu descanso em Deus. E aqui vem uma virada muito importante. Hebreus também te chama para crescer, não com peso, com direção. Porque imaturidade espiritual não é só não saber, é ficar vulnerável a qualquer vento. Qualquer notícia derruba, qualquer palavra fere demais, qualquer demora vira dúvida. Mas quando a fé amadurece, você não fica duro, você fica firme. E firmeza é paz com raízes. Então, em vez de se acusar porque ainda não chegou onde queria, Hebreus te dá um caminho simples. Continue, um passo por vez, uma escolha por vez, um dia por vez. Diga comigo, eu vou seguir. E agora, existe um ponto que Hebreus toca de forma muito precisa, porque ele sabe como a alma funciona. Existe um cansaço que não é do corpo, é da alma. Você continua fazendo, mas por dentro parece que a chama diminuiu. E é nesse lugar que muita gente começa a se afastar sem perceber. Não por rebeldia, por exaustão. E Hebreus não te julga por isso. Ele te acorda com amor. Ele diz, em essência, olhe de novo para Jesus. Porque quanto mais você olha para si, mais você afunda em cobrança. Quanto mais você olha para Jesus, mais você encontra esperança. E aqui vai outra frase curta, para quebrar o desânimo na raiz. Minha fraqueza não me define. Jesus me sustenta. Repete, Jesus me sustenta. E então, Hebreus coloca uma imagem na sua mão, como quem coloca uma corda firme no meio da tempestade. A esperança é como uma âncora. Âncora não impede o vento. Âncora não impede a maré. Mas âncora impede você de ser levado. E a âncora não é uma ideia bonita. É uma promessa viva. É Jesus. Quando você está ancorado nele, você pode atravessar fases sem perder quem você é. Você pode sentir medo sem obedecer ao medo. Você pode ter dúvidas sem abandonar a fé. Diga com calma, eu estou ancorado em Jesus. E segura essa sensação, porque daqui a pouco Hebreus vai abrir a porta mais poderosa para quem se sente distante. O caminho vivo, a consciência limpa, o coração sem culpa e a coragem que nasce quando você entende que Deus não fechou a porta para você. Amém. Então seguimos mais fundo com Hebreus abrindo essa porta de volta para Deus e fechando as saídas do medo. Existe um momento em que a fé fica silenciosa, não porque Deus foi embora, mas porque a alma se distraiu com o peso. E Hebreus faz algo poderoso. Ele não tenta te animar com frases vazias, ele te devolve acesso. Ele diz que existe um caminho vivo, um caminho aberto, um caminho que não depende do seu merecimento. Isso significa que você não precisa ficar na distância. Você não precisa viver como quem bate na porta e não sabe se vai ser recebido. Você pode entrar, com reverência sim, mas também com confiança. E essa confiança não é ousadia humana, é consciência espiritual. É saber, Jesus já fez o que eu não conseguiria fazer, e por isso eu posso me aproximar. Tem gente que vive a vida inteira carregando culpa, como se fosse humildade. Mas culpa não é humildade, culpa é prisão. Hebreus fala de um coração purificado, de uma consciência limpa, e isso não é poesia, é liberdade. Liberdade de orar sem se sentir indigno, liberdade de recomeçar sem se destruir, liberdade de olhar para Deus sem baixar a cabeça de vergonha. Respira e repete comigo, bem simples. Em Jesus, eu sou recebido. Se isso caiu no seu coração como uma chave, comenta uma palavra discreta. Recebido. Só isso. E agora, Hebreus toca num assunto que confunde muita gente, mas quando você entende, você muda por dentro. Ele fala de disciplina, e não é castigo. Não é rejeição. Não é Deus descontando em você. É cuidado de pai. Porque pai que ama, não abandona. Pai que ama, trata. Pai que ama, corrige o caminho para proteger o destino. Tem dores que não são sinal de fim, são sinal de lapidação. Tem atrasos que não são negação, são preparação. Tem portas fechadas que não são desprezo, são livramento. E quando você entende isso, você para de interpretar tudo como Deus está contra mim.
e começa a perceber: Deus está formando Cristo em mim. Isso muda o jeito de atravessar a fase. Você não atravessa como vítima. Você atravessa como filho. Diga comigo, com calma: Deus está cuidando de mim. E agora, Hebreus traz outra chave que te impede de cair nos extremos. Porque tem gente que, quando está fraca, quer se isolar. E tem gente que, quando está confusa, quer sumir. Mas Hebreus fala sobre permanecer junto, sobre encorajar, sobre fortalecer uns aos outros. Porque a fé não foi feita para ser vivida na solidão do coração. Tem batalhas que você só vence porque alguém te lembrou de quem você é. Tem dias que você só atravessa porque alguém te deu uma palavra simples. E às vezes, essa palavra está vindo agora. Então não se feche. Não se isole por dentro. Não alimente a ideia de que você tem que dar conta sozinho. Repete: eu não caminho sozinho. E agora, aqui vem uma virada que Hebreus faz, que é como um fogo calmo acendendo no peito. Ele te chama para olhar para uma galeria de fé. Homens e mulheres que não foram perfeitos, mas foram fiéis. Gente que escolheu confiar mesmo sem ver tudo. Gente que não negociou o coração. Gente que continuou. E a mensagem por trás disso é simples. Se Deus sustentou eles, Deus sustenta você. Isso não é comparação. É encorajamento. Você não precisa ter a força deles hoje. Você só precisa dar o próximo passo com Deus. E Hebreus define fé de um jeito que cura a mente ansiosa. Fé não é fingir que está tudo bem. Fé é escolher uma base maior do que o que os olhos mostram. É dizer: eu vejo o que está acontecendo, mas eu confio em quem governa. Diga comigo: eu confio em Deus. E então, Hebreus traz uma imagem que muda a postura da alma. Ele diz que a vida é uma corrida e que existe um jeito certo de correr, sem pesos desnecessários, sem distrações que drenam, sem pecado que enreda. E aqui, eu preciso falar isso com carinho. Peso não é só erro. Peso também é aquilo que você carrega e Deus nunca te pediu para carregar. Peso é tentar controlar tudo. Peso é carregar culpa antiga. Peso é insistir em permanecer preso a uma versão velha de você. E Hebreus te convida a soltar. Não porque você é fraco, mas porque Deus te quer leve para avançar. Respira e diz: eu solto os pesos. E aqui está a frase que guarda todo esse trecho, como um farol. Olhos em Jesus. Porque se você olhar demais para a dor, você afunda. Se você olhar demais para as pessoas, você se confunde. Se você olhar demais para si, você se acusa. Mas quando você olha para Jesus, você encontra direção. E não é só direção, é sustento. Hebreus diz que ele suportou a cruz por causa da alegria proposta. E isso revela algo profundo. Existem processos que você aguenta, porque existe propósito te aguardando. Você não está andando em círculos. Deus não desperdiça sua caminhada. Diga com fé: Jesus me dá a direção. Se essa parte está falando com você, fica aqui mais um pouco, porque agora Hebreus vai tocar nas últimas chaves que deixam a fé estável. Paz com todos, santidade sem peso, gratidão que te mantém firme, e a promessa de um reino que não pode ser abalado. E quando isso entra, o coração para de tremer por qualquer coisa. Tem uma coisa que Hebreus faz nas partes finais. Ele para de tratar a fé como algo só do coração e começa a mostrar a fé como um caminho vivido. Porque fé verdadeira não é só sentir. É permanecer e deixar isso aparecer nas escolhas. E aqui vem uma lição que parece simples, mas é profundamente espiritual. Busque a paz, não a paz de evitar tudo, mas a paz de não carregar guerra por dentro. Tem gente que ora, jejua, busca, mas vive inflamado por dentro, cheio de reações, cheio de mágoas guardadas, cheio de palavras que nunca foram curadas. Hebreus chama você para um lugar mais alto, um coração que escolhe a paz, porque a paz não é fraqueza, a paz é governo. Repete comigo bem baixo: eu escolho a paz. E junto com isso, Hebreus fala de santidade. E aqui precisa entrar com doçura e firmeza. Santidade não é viver com medo de errar.
Santidade é pertencer a Deus por inteiro. É quando você para de negociar aquilo que te afasta e começa a proteger aquilo que te aproxima. Santidade é um sim para Deus, um sim para a luz, um sim para a verdade. Diga com fé: eu pertenço a Deus. E agora, Hebreus toca num ponto que derruba muita gente sem ela perceber. Cuidado com a amargura, porque a amargura é como uma raiz escondida. Ela não faz barulho no começo, mas ela vai ocupando espaço. Ela contamina o olhar, ela endurece a voz, ela rouba a alegria. E o mais perigoso, ela faz você acreditar que está se defendendo, quando na verdade está se fechando. Mas hoje, você não precisa manter essa raiz. Você pode entregar. Não é dizer que não doeu. É dizer que Deus não vai deixar a dor mandar em você. Repete comigo: eu libero perdão. Se você quer selar isso com coragem, comenta só uma palavra: livre. Agora, Hebreus traz mais uma chave de permanência: gratidão. A gratidão é um altar silencioso, porque quando você agradece, você lembra quem Deus é. E quando você lembra quem Deus é, você não se perde no que falta. Gratidão não nega desafios. Gratidão realinha o coração. Diga com calma: eu sou grato. E então Hebreus entrega uma das declarações mais fortes para tempos instáveis. Existe um reino que não pode ser abalado. Isso muda a base da sua vida. Porque quando tudo treme, você descobre em que estava apoiado. E Hebreus te chama para apoiar sua alma em algo eterno. Não é que você nunca mais vai enfrentar lutas, é que você não vai mais desmoronar por dentro. Você pode ter dias difíceis e ainda assim permanecer firme. Você pode ter notícias inesperadas e ainda assim permanecer inteiro. Você pode atravessar processos longos e ainda assim permanecer com esperança. Porque você não está apoiado no que é instável. Você está apoiado em Deus. Repete comigo, como um decreto simples: meu coração está firme em Jesus. E agora, a última lição que amarra todas as outras. Permanecer com Jesus não é só começar bem, é continuar olhando para Ele. Hebreus insiste: olhos em Jesus. Porque quando você mantém os olhos nele, você lembra: Ele é maior que a sua fraqueza, Ele é maior que o seu passado, Ele é maior que a sua ansiedade, Ele é maior que qualquer fase. E hoje você não está aqui por acaso. Você foi trazido para ser fortalecido. Então agora, eu quero que você faça esse momento virar um selo de fé. Repita comigo, com calma, em voz baixa ou só no coração: eu permaneço com Jesus. Meu coração não vai endurecer. Eu me aproximo com confiança. Eu descanso no tempo de Deus. Eu solto os pesos. Eu escolho a paz. Eu pertenço a Deus. Eu libero perdão. Eu vivo com gratidão. Eu recebo um reino inabalável. E os meus olhos permanecem em Jesus. Amém. E se você quer selar isso publicamente como um ato de fé, escreve nos comentários o decreto principal deste vídeo: eu permaneço com Jesus. Agora, se essa mensagem falou com você, deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar caminhando na palavra e compartilha com alguém que precisa fortalecer a fé e voltar para Jesus com o coração firme. Que a paz de Deus guarde sua mente, que a presença dele acalme seu interior e que você durma, viva e caminhe com essa certeza silenciosa: agora está tudo entregue. Eu posso descansar.